Graça e paz, irmãos. Então, nosso tema, diálogo interreligioso, como respeitar sem relativizar. Meus queridos, é sempre um desafio. Eu quero abordar esse tema na perspectiva da evangelização em um ambiente plural e de crescente hostilização contra o cristianismo bíblico, que é o mundo do nosso tempo, essa realidade que vivemos. E, à guisa de introdução, quero compartilhar duas experiências que eu tive em 2023, lá em João Pessoa. Os irmãos sabem, João Pessoa é uma das menores capitais do nosso país, é uma cidade que eu considero ainda provinciana, e essas duas experiências que eu tive realmente foram impactantes para mim. Em 2023, eu fui com a minha esposa lá no Sky Bar, que fica no edifício mais alto da Paraíba, 56 andares parece, lá no altiplano. E, claro, 56 andares dá para você ter uma boa conversa ao longo da subida, né? Do térreo até o 56º andar é um bom tempo, apesar de que o elevador é bem veloz. E aí, almoçamos e no almoço eu disse a Ana, na volta eu vou falar de Jesus à ascensorista. Era uma jovem bem simpática, bem concentrada no seu trabalho, e eu então fiz assim como havia dito. Então, na descida, eu comecei a conversar com ela respondendo de forma gentil, e em determinado momento eu, claro que rapidamente, porque não tinha muito tempo, introduzi uma palavra bíblica, comecei a falar de Jesus, e ela, educadamente, sendo atenciosa, e quando já estava próximo de chegar lá no térreo, eu lhe ofereci uma revista, na verdade o Evangelho de João, em formato de revista. E então, pela primeira vez, ela falou, ela estava apenas ouvindo, balançando a cabeça, sendo atenciosa, mas quando eu dei a revista, então ela disse, olha, o senhor me desculpe, mas eu não vou aceitar a sua revista, porque eu sou de outra vertente religiosa e não acredito no cristianismo. Para mim, pela primeira vez, tentando evangelizar pessoas em minha cidade, eu tive uma resposta tão firme, tão direta, como eu falei, uma cidade provinciana, como João Pessoa, não é uma cidade cosmopolita. Nós ainda não vemos assim pessoas tão diferentes, e ainda não é um panteão, né, de deuses como Atenas na época de Paulo. Semanas depois, eu estava viajando de Recife, eu fui a Recife, na viagem de volta, em um ônibus de linha, estava ao meu lado um jovem bem estiloso, bem concentrado nas suas músicas, no seu iPhone não, como era? iPod, né? Pois bem, estava lá. E eu, então, querendo assim um momento, uma oportunidade para também começar a tabular uma conversa para falar do Evangelho. E então ele me deu uma brechinha, tirou aquilo ali, então eu comecei a conversar com ele, conversar amenidades, coisas que o jovem tem interesse, e depois de talvez uns 7 minutos, eu introduzi então uma fala sobre Jesus. Introduzi, assim, tendo bastante cuidado, lembrei-me lá do Sky Bar e procurando ter todo o tato, todo o cuidado, mas quando ele percebeu a abordagem, o tema da conversa que eu estava iniciando, ele cortou logo. Ele disse, olha, eu já li a Bíblia, não tenho interesse de ler mais, não quero ouvir sobre a Bíblia, esse papo não me interessa não, moço. Me perdoe, me desculpe, mas
eu estou noutra. Essa aí não é mais minha praia. E eu, mais uma vez, mais um choque. E, na verdade, essas duas experiências, próximas uma da outra, me fez não apenas ver, mas sentir na pele o mundo em que nós estamos vivendo. Um mundo plural, o mundo que está se tornando, irmãos, cada vez mais pós-cristão, e na minha ótica, nós estamos agora numa fase de transição. Os sociólogos, os antropólogos, os estudiosos dizem que nós estamos, principalmente o mundo ocidental, a América do Norte, a Europa, o velho continente sobretudo, está vivendo a era pós-cristã. Cristianismo aqui não deu certo, a gente está noutra. E o sul global começa também a sentir os reflexos desta era pós-cristã. Só que, para mim, nós estamos agora vivendo num momento de transição. Eu estou vendo o palco sendo montado para o cumprimento pleno de uma profecia de Jesus, em Marcos 24, que ainda não teve cumprimento pleno, cabal. Mas o palco está sendo montado. Pela graça de Deus, nós ainda temos muitas pessoas que estão prontas a ouvir. Às vezes eu também, irmãos, olhe bem, nós estamos vivendo realmente um mundo de muitas polarizações. Enquanto nós encontramos pessoas que reagem como esses dois jovens, aquela moça e aquele rapaz, por outro lado também tem ainda muitas pessoas que estão dispostas a ouvir. Agora, nesse ambiente em que muitas pessoas não querem nos ouvir, muitas pessoas estão prontas a nos ouvir, o maior problema não está do lado de lá, o maior problema está do lado de cá. Porque, na minha percepção, a maioria de nós, cristãos evangélicos, não estamos dispostos ou encorajados a falar. Eu acho que esse é o maior problema da evangelização do nosso tempo. Alguns anos atrás, nós recebemos uma equipe de 12 suíços. Maioria jovens, alguns idosos, inclusive um senhor de 78 anos. E nós estávamos plantando uma igreja, um projeto missionário de férias, no sertão do Piauí. Eu tive até pena daqueles queridos irmãos suíços, porque estava quente, irmãos. Certa vez eu estava em frente assim à escola onde estávamos hospedados, aquela fila de árvores, e nenhuma folha balançava. Estava todas estáticas, paradas. E aqueles suíços sofrendo com aquele calor, mas muito alegres. E na evangelização dos sertões, que para eles foi uma experiência assim, inigualável, muito impactante, porque no ambiente da Europa, o conceito de privacidade é muito diferente do nosso, especialmente do sertanejo. O conceito de privacidade do sertanejo é muito diferente do nosso, pobres mortais urbanos, das grandes e médias cidades do Brasil. Nós vivemos enjaulados em nossas casas. Nas pequenas cidades do sertão, as portas estão abertas. E como aquela pequena cidade, todo mundo vive como se fosse uma grande família, então todos têm acesso à casa de todos a qualquer hora, a qualquer momento, sem nenhum constrangimento. E nós estávamos lá no sertão do Piauí. E eles entrando na casa dos sertanejos, alguns falavam português, outros não. Havia tradutores do inglês para o sertanês. E então, irmãos, eles estavam, e ao final nós reunimos com eles para ouvi-los,
para ouvir a avaliação deles, como foi a experiência, o que é que eles achavam que nós poderíamos melhorar em toda a operacionalidade do trabalho. E eles disseram, nós aqui fomos encorajados. A experiência que mais nos impactou como grupo é que nós fomos encorajados a falar de Jesus quando voltarmos em nossa cidade. Porque lá nós não falamos. Nós respeitamos e religião faz parte da vida privada. Mas nós aqui estamos encorajados a enfrentarmos essa realidade cultural nossa e fazermos alguma coisa para falarmos de Jesus, assim como vocês aqui no Brasil falam. Então, meus irmãos, nós precisamos, assim, pedir a Deus a graça para, em Atos 4, Atos 5, sobretudo Atos 4, nós vemos as autoridades religiosas de Jerusalém querendo amordaçar a igreja. Prenderam Pedro e João, ameaçaram para que eles não falassem mais do nome de Jesus, mas eles não queriam amordaçar somente Pedro e João, queriam amordaçar toda a igreja. Mas hoje, ainda não estamos sendo amordaçados. Tem países que amordaçam, Coreia do Norte, é proibido, você não pode falar. Mas aqui no Brasil, parte da igreja está se auto-amordaçando, porque no seu dia a dia não fala do Evangelho. Então, nosso grande desafio é nós abrirmos a nossa boca, nós sairmos da nossa zona de conforto, nós superarmos os nossos medos, a nossa timidez. Eu sou uma pessoa tímida. Então, para eu falar de Jesus para uma pessoa que eu não conheço, é muita energia que eu tenho que despender para superar as minhas próprias barreiras, do meu jeito de ser, da minha personalidade, do meu jeito tímido de ser. Para minha esposa era facílimo. Ela era muito comunicativa e falava, e Deus a usava muito nessa área. Meus irmãos, eu quero que a gente leia agora Atos, capítulo 17, dos versos 16 a 34. Nós vamos aprender um pouco com Paulo, nessa experiência que a Bíblia nos mostra nesse relato do capítulo 17. Paulo estava em Atenas, uma cultura politeísta e sem simpatia com o cristianismo, como a nossa cultura. Os deuses de hoje são outros, mas os fundamentos idólatras e pecaminosos são os mesmos. De forma que mesmo essa experiência de Paulo tenha sido há tantos séculos atrás, mas nós podemos aprender muito com Paulo neste registro bíblico. Então vamos para Atos 16, a partir do verso, Atos 17, a partir do verso 16. Diz assim o texto bíblico: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber dessa nova doutrina, que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque, andando pela cidade e observando os objetos de culto de que vocês têm,
encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Meus irmãos, aqui em Atenas era uma cidade que havia um grande número de pessoas procurando se envolver com conversas espirituais e filosóficas. E é como se cada indivíduo estivesse envolvido em discutir várias questões religiosas, filosóficas. Assim era o dia a dia daquela cidade cosmopolita, aquela cidade que mesmo sob o Império Romano, ela mantinha a sua fama e a sua riqueza cultural. Naqueles dias, Atenas era um centro mundial de erudição, intelectualidade, com alta concentração de intelectuais. Todos os visitantes ficavam extasiados com todas as suas estátuas, templos, altares e inscrições dedicadas às mais variadas divindades. O politeísmo dominava toda a cidade. Por exemplo, havia um templo em honra a Hefesto, deus do trabalho e da tecnologia. E Paternon era, na verdade, um enorme templo em honra a Atena, a principal deusa da cidade, a padroeira daquela cidade. Paulo, então, aqui, irmãos, nos ensina como podemos enfrentar o desafio da cultura predominante em nossos dias para cumprir a nossa missão. E nós não cumpriremos a nossa missão calados, amordaçados. E é muito interessante que em todos os textos bíblicos que falam a respeito da grande comissão, a grande ênfase é a verbalização do Evangelho. O Evangelho tem um conteúdo que as pessoas não entenderão apenas com o nosso belo testemunho de vida. O testemunho da nossa vida de santidade, de pureza, de ética, pode realçar o que o Evangelho pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de uma família. O testemunho da nossa vida pode trazer impacto, mostrando o que o poder do Evangelho faz, transformando a vida de um pecador, mas não transmite o conteúdo. Para que as pessoas entendam o conteúdo do Evangelho, esse conteúdo precisa ser verbalizado. Por isso, na grande comissão, a grande ênfase é a verbalização do Evangelho. Meus irmãos, como eu já falei, nós estamos numa fase de transição. Nós estamos vivendo num momento em que há hostilidades crescentes contra o Evangelho. E hoje, há alguns anos, o mundo atual está vivendo essa
uma crescente predominância de uma cultura marcada pelas ideologias que impõem às nações posicionamentos frontalmente contra princípios cristãos e bíblicos. Quando Jesus disse, todas as nações odiarão vocês por causa do meu nome, é por causa de todos os princípios, valores e credo que estão atrelados ao nome do Senhor Jesus. Hoje, por exemplo, no mundo todo, inclusive grandes fundações bilionárias investem pesadamente para que as nações possam capitular diante de certas posições tradicionais e possam impor as ideologias, sobretudo, olhe bem, ideologia pró-aborto. A Bíblia é contra o aborto, a favor da vida. Moloque é o deus do infanticídio. É o deus infanticida que aparece em várias localidades do Velho Testamento. A política e a posição pró-homossexualismo. A Bíblia ensina que Deus criou o macho e a fêmea e claramente coloca o homossexualismo como pecado, algo que é contra os princípios e a criação de Deus. O pluriformato do núcleo familiar. A Bíblia ensina que Deus criou a família formada por um marido e pai macho, uma esposa e mãe fêmea, e filhos cujo sexo está biologicamente definido. Feminismo. A Bíblia mostra os papéis de mulher e do homem na família, na igreja, na sociedade. Jesus valorizou a mulher. Veja que lindo perfil feminino e tão atual que nós lemos em Provérbios 31. Coisa linda. O que a Bíblia fala ali sobre o perfil da mulher padrão, da mulher virtuosa. Outra coisa também que a sociedade de hoje tem investido é na sexualidade precoce de crianças. A Bíblia nos mostra que a atividade sexual é uma bênção privada aos casais, no ambiente sagrado do matrimônio, portanto, para adultos maduros e responsáveis. A pergunta é, como neste ambiente hostil, permeado por tais posicionamentos que vão se tornando universais, além das demais questões como a idolatria tradicional, a plurireligiosidade dominante, a afinidade desta sociedade com o pecado, o relativismo, o hedonismo e o narcisismo que permeiam todas as sociedades, como pregar o Evangelho com respeito e sem relativizar. É um desafio muito grande. Paulo nos ensina em seu exemplo pessoal e com a sua prática evangelística como fazer isso. Vamos explanar em duas etapas. Primeiro, vendo como ele fez em Atenas, e segundo, vendo como ele estava preparado e como ele se comportava diante das pessoas que ele desejava alcançar para Cristo. Somente uma informação para eu gerenciar o tempo. A gente vai até que horas, irmãos? Até meio-dia, né? Então vamos correr. Primeira declaração, que é muito importante. Para Paulo, a verdade importa. A verdade não pode ser negociada e nem adaptada. A verdade é o Evangelho, a verdade é Cristo. Cristo é o Evangelho. Mas a forma como a verdade é apresentada é muito importante também. A segunda declaração que eu quero também colocar aqui para os irmãos é a seguinte: a verdade que é o Evangelho deve ser compartilhada com todas as pessoas, quer gostem, quer não gostem, quer queiram, quer não queiram escutar, quer creiam, quer não creiam. A ordem bíblica é pregar o Evangelho a toda criatura, a todos. O desafio de fazermos isso de forma apropriada, criando um ambiente propício, é o grande desafio que nós temos. E este desafio vai se tornar maior a cada dia.
Alguém já disse uma coisa muito interessante, acho que foi Ronaldo Lidório: o missionário é aquele que vai para um lugar que não quer chamado, para falar a pessoas que não querem ouvi-lo. Já pensou? Que desafio para o missionário. Mas no nosso ambiente, dentro do nosso contexto, esta realidade está se tornando cada vez mais presente. Mas, meus irmãos, nós precisamos aproveitar. Nós ainda temos muitas pessoas que querem ouvir. Nós precisamos fazer aquilo que Paulo disse a Timóteo: pregue. Qual foi o tempo que Paulo disse pregar? A que tempo? A todo tempo, a tempo e a fora de tempo. Paulo está dizendo: seja inoportuno, não. A gente tem que ter sabedoria para não sermos inoportunos. Mas quer seja no meu tempo, quer eu não esteja tão disposto, eu tenho que me esforçar para que a todo tempo eu esteja disposto a compartilhar o Evangelho. Meus irmãos, voltando agora ao texto lido. Primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, nesse texto que nós lemos em Atos, Paulo nos ensina que precisamos ter um coração compassivo para evangelizar, para falar do Evangelho, para abordar pessoas de quaisquer religiões ou arreligiosas. Pessoas de quaisquer religiões ou pessoas que têm profundas barreiras com qualquer tipo de religiosidade. Precisamos ter coração compassivo. Paulo, ele ficou muito indignado com a profunda idolatria reinante em Atenas. Mas ele não se deixou levar por essa sua indignação, desdobrando-a em atitudes grosseiras com os seus interlocutores. Ao longo do texto a gente percebe um coração de Paulo compassivo. Ele soube, com amabilidade, com sabedoria, com educação, com destreza, introduzir o assunto para falar de Deus lá no Areópago. E certamente era assim que ele fazia na praça pública, onde a Bíblia diz que todos os dias ele ia para falar de Jesus aos atenienses que estavam ali. Paulo sabia muito bem como a idolatria respeitava o Senhor e as terríveis consequências da idolatria, mas manteve equilíbrio em sua postura e abordagem. Precisamos, irmãos, ter um coração compassivo, assim como Paulo exemplifica e nos fala. Olha bem no verso 23, como ele diz, olha bem como ele começa. Verso 22, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Ele começou com uma abordagem que foi uma abordagem simpática, uma abordagem até elogiosa, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição. Ele disse aqui que passeou pela cidade, que esteve em vários pontos da cidade. A gente fica contente quando a gente vê um turista, conversa com ele e ele fala da cidade, que andou pela cidade, que viu, né, as arquiteturas, os monumentos, né, as praias, as belezas da nossa cidade. E então ele introduziu de uma forma amável, demonstrando o seu coração compassivo, que soube gerenciar muito bem toda a indignação que tomou conta da sua alma, ao ver aquele assinte contra Deus em toda a religiosidade politeísta daquela cidade cheia de intelectualismo. Segunda lição que Paulo nos ensina. Paulo, ele estava preparado, irmãos, para as reações contrárias, até desrespeitosas. Mas ele sabia que a palavra de Deus não voltava vazia. Ele estava pronto para uma reação negativa, até desrespeitosa, mas ele também acreditava que poderia haver fruto de salvação na pregação da palavra. E foi o que aconteceu. Alguns o chamavam de tagarela. Não foi um elogio, não foi uma palavra simpática.
Alguns, ao ouvi-lo, quando ele falou de ressurreição, alguns que não acreditavam já foram se retirando, talvez com certa educação, mas foram se retirando. Olha, sobre isso aí nós ouviremos depois. Foram até educados, né? Mas o que é que a Bíblia diz lá no verso 34? Houve alguns, poucos, um pequeno grupo que creu. E neste pequeno grupo que creu, a Bíblia relata o nome de 2 pessoas. E uma delas estava na lista dos improváveis. Era um areopagita. Era um membro do Areópago. Alguém de posição, alguém da intelectualidade daquela cidade. Então ele estava preparado para reações contrárias, mas cria que a palavra de Deus alcançaria alguns. Irmãos, a gente precisa ter esta postura. Nós vamos pregar o Evangelho, mesmo que haja no nosso coração temores, por causa da fragilidade da nossa natureza humana, mas a gente tem que ir crendo no poder de Deus. A gente vai pronto para recebermos palavras contrárias, sermos até alguém agir até com mala educação conosco, mas vale a pena. Vale a pena. Nós precisamos, não podemos ter medo de sair da nossa zona de conforto. Meus irmãos, para sermos fiéis ao Senhor, nesses dias e daqui para frente, nós não podemos temer o sofrimento. E quando eu falo de sofrimento, não quero falar em sofrimentos assim, de grandes proporções. O sofrimento de você ter relações interpessoais desgastadas. De você não ser bem recebido. Alguém até zombar de você como zombaram de Paulo. A igreja dos nossos dias precisa estar preparada para viver no ambiente de hostilidade, hostilidades em diferentes níveis, para cumprirmos a nossa missão. Aqui não é o nosso lugar de descanso, já dizia Miqueias, o profeta. O escritor dos Hebreus fala sobre o nosso descanso, o descanso do povo de Deus. O nosso descanso, o lugar onde nós usufruiremos plenamente das bênçãos riquíssimas da salvação, não é nesta terra. Nesta terra a gente usufrui bênçãos parciais desta tão grande salvação. O nosso descanso, o usufruto pleno das bênçãos da salvação será no céu, por toda a eternidade. Aqui é campo de batalha, aqui é terra da nossa peregrinação. Assim como Jesus sofreu, o chamado do cristão não é um chamado ao conforto, é um chamado ao sofrimento. E nós somos muito privilegiados. Nós vivemos em um conforto muito grande, irmãos. E essas pequenas beligerâncias e pequenos conflitos que nós podemos vivenciar e que vivenciaremos se assumirmos a missão e de forma tal como Paulo, tagarela. Que coisa boa. Olha, eu acho que Deus gostaria muito que toda a sua igreja fosse chamado de tagarela, assim como Paulo. Paulo foi chamado de tagarela porque estava falando, porque não se calava, também porque o que ele estava falando estava incomodando aqueles que não aceitavam a sua mensagem. Mas é muito melhor ser tagarela do que ser amordaçado, e principalmente ser autoamordaçado. Outra coisa que Paulo, irmãos, nos ensina, sabedoria em fazer abordagem. Como eu já falei, Paulo soube introduzir. Paulo não introduziu de uma forma antipática. Ele introduziu de uma forma até elogiosa. Fez uma ponte cultural
que naquele momento todos entenderam muito bem. O Deus que vocês honram sem conhecer é este Deus que eu venho falar para vocês. E ele foi falando pontos culturais, disse uma frase que apontou para um dos poetas deles. E já no final de toda a explanação da mensagem de Deus, ele não abriu mão de falar algo que ele sabia, que iria inquietar alguns. Mas ele falou. Ele falou que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele não quis omitir esta verdade bíblica inegociável, porque iria melindrar alguns. Ele agiu com sabedoria, ele agiu com respeito, mas ele não relativizou, ele não abriu mão de uma verdade fundamental para que a sua mensagem fosse mais bem aceita, para que no final ele recebesse aplauso. Paulo não queria aplauso, ele queria transmitir a verdade bíblica de forma integral, mesmo que para isso ele sofresse alguma retaliação, mesmo que para isso ele perdesse alguns ouvintes. Ele perdeu a maioria dos ouvintes, mas alguns foram alcançados pela mensagem, e um dos principais motivos porque a mensagem alcançou aqueles corações é que Paulo não abriu mão da verdade, falou a verdade integral do Evangelho. E esse é um desafio para nós. Um desafio para nós, termos sabedoria para falarmos de forma que as pessoas ouçam, sem abrir mão de nenhuma das verdades que fazem parte dos fundamentos da nossa fé, mesmo que alguns discordem e não queiram mais ouvir-nos, mas a palavra de Deus vai alcançar alguns. Amém? Agora, irmãos, eu quero rapidamente, esses quase 10 minutos que me faltam, eu quero apenas mencionar algumas posturas que faziam parte da postura de Paulo. Na sua vida, eram posturas contínuas e que eram elementos importantíssimos para que ele seguisse como sempre seguiu, um evangelista, alguém que compartilhava o evangelho com fidelidade às Sagradas Escrituras. Meus irmãos, primeira coisa que nós vemos em Paulo, Paulo tinha fortes e firmes convicções. A igreja de hoje precisa estar firmada em firmes convicções. Nós precisamos capacitar os nossos jovens, os nossos adolescentes, a terem firmes convicções. Nós precisamos ensinar teologia aos nossos adolescentes. Os nossos adolescentes aprendem tanta coisa complicada na escola. E pelo Brasil afora a gente vê tantas igrejas querendo diluir o conteúdo que é ensinado aos nossos adolescentes, porque eles são muito novinhos ainda para aprenderem teologia. Os nossos adolescentes, as nossas crianças precisam ser expostos a um conteúdo bíblico mais profundo, para que desde tenra idade as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, sejam firmados em convicções profundas, firmes e inabaláveis, que possam ao longo dos anos prepará-los para a hostilidade das escolas, não apenas das universidades, mas das escolas de ensino médio também. Firme convicção. Segunda coisa, precisamos praticar o Evangelho. Quando eu falo praticar o Evangelho, eu quero dizer o que eu já ouvi de alguém, não me lembro quem foi. Praticar o Evangelho é viver o Evangelho, pregar o Evangelho ao nosso próprio coração e pregar o Evangelho ao coração do próximo. Nós estamos vivendo um momento da nossa história em que nós precisamos pregar o Evangelho nas nossas igrejas.
Se nós formos fazer uma enquete e perguntarmos a crentes de várias igrejas e denominações o que é o Evangelho, nós vamos nos surpreender com um percentual de crentes que não sabem responder esta pergunta básica da nossa fé. As nossas crianças precisam aprender o que é o Evangelho. Eu louvo a Deus porque eu estou conhecendo algumas famílias que estão ensinando às suas crianças o catecismo. Elas precisam praticar o Evangelho, amar pessoas, amar os diferentes. Paulo amava pessoas, como seu mestre amava, como Estevão, que amava ao ponto de rogar a Deus no último momento da sua vida, rogando pelos seus algozes: Pai, não lhes imputes este pecado. Nós precisamos amar os que nos odeiam. Nós precisamos andar quem odeia Jesus. Nós devemos amar quem odeia e desfaz da Bíblia Sagrada. Irmãos, olha, mexer com o nosso Deus, com o nosso Cristo, desfazer da Bíblia, enfurece-nos, a gente fica irritado. Amar essas pessoas é um desafio muito grande. Amar essas pessoas. Ontem eu falei que um texto de Atos 9, quando apresenta Saulo de Tarso, o termo grego apresenta Saulo de Tarso como um touro enfurecido, cheio de ódio contra a igreja, querendo destruir a igreja. Aquele touro enfurecido foi profundamente amado por Jesus e alcançado por Ele. Nós vamos encontrar muitos touros enfurecidos, querendo devorar-nos, querendo devorar a igreja. Alguns desses touros enfurecidos são, como a Bíblia diz, ímpios que foram feitos para o dia do mal. A Bíblia diz que a fé não é de todos, mas alguns touros enfurecidos são nossos irmãos na fé. Touros enfurecidos como Saulo de Tarso, pelo poder do Evangelho, serão transformados em um Paulo, louvado seja Deus. Nós precisamos amar esses touros enfurecidos, que odeiam a igreja, odeiam a Bíblia, odeiam Jesus, odeiam a você, não por você, mas pelo Cristo que você representa, que você ama e que você fala dele. Mas vamos mais. Cultivar o fruto do Espírito, irmãos. Cultivar esse fruto do Espírito. Se é um fruto do Espírito sendo bem vivenciado, a gente não conseguirá lidar com os touros enfurecidos do nosso tempo. Nós não temos estrutura humana que suporte com amabilidade as chifradas daquele touro enfurecido. Precisamos de graça para, diante dos touros enfurecidos, fazermos como Jesus na cruz, como Estevão: Pai, perdoa, ilumina, salva, alcança. Fruto do Espírito Santo. Quinto, cultivar a humildade de coração. Paulo era uma pessoa humilde. Sem humildade não dá, irmãos. Tem um livro que eu indico a leitura. O nome dele é muito sugestivo, o título: Humildade, a beleza da santidade. A humildade abre portas. A humildade faz pessoas deporem suas armas, se abrirem para ouvir-nos. Eu estava pensando, por que é que a humildade não aparece no fruto do Espírito? Não é nenhum daqueles 9 gomos do fruto do Espírito. Para mim, é porque a humildade é um desdobramento das virtudes que estão lá. É impossível alguém viver o fruto do Espírito e, como resultado desta vida linda, não ter um coração humilde. Paulo também nos ensina, irmãos, que é necessário conhecer a cosmovisão cristã e a cosmovisão secular e religiosa vigente nos nossos dias. Pelo discurso de Paulo em Atenas, a gente percebe que ele conhecia.
Ele sabia, por isso ele pôde fazer um bom ponto cultural, quando introduziu a proclamação do Evangelho àqueles intelectuais e eruditos do Areópago. Então, resumindo, nós precisamos, como igreja, termos firmes convicções, praticar o Evangelho, amar pessoas, amar os diferentes, amar os touros enfurecidos, cultivar o fruto do Espírito Santo, cultivar a humildade do nosso coração, conhecer a cosmovisão cristã. Primeiro, a gente precisa conhecer o que nós cremos e conhecer também a cosmovisão secular vigente neste mundo que jaz no maligno. E assim Deus nos usará para, neste tempo difícil, e que se tornará cada vez mais difícil, diante das dificuldades, não capitularmos, mas com toda firmeza e cheios de amor, amando a Deus acima de tudo e amando o próximo mais do que a nós mesmos. Só assim a gente vai ser capacitado a sermos uma igreja, não amordaçada, mas tagarela. Tagarela nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, nas vizinhanças, em casa, no meio dos parentes, dos amigos, dos conhecidos, na fila do banco, no consultório médico, aonde for. Tagarelas, pessoas que não se calam, que falam. Não falam de qualquer jeito, falam com sabedoria, com graça, com amor. Embora alguns rejeitem, embora alguns olhem de soslaio, mas alguns serão alcançados pela palavra. A palavra tem poder, alcança corações. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude. E que essas breves reflexões possam nos encorajar a não termos medo, mas cumprirmos a nossa responsabilidade de pregarmos o Evangelho a todo o tempo. Missionária Simone.